Estamos de mudança amanhã. Seu pai disse que está tudo bem. Foi o que minha madrasta me falou às 23h47. Na primeira noite que dormi na casa de praia que passei 12 anos economizando para comprar cifrão 4,8 milhões, cada centavo meu antes mesmo de eu responder, ela completou: se não gostar, pode procurar outro lugar. Não gritei. Não chorei. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Mas sorri, porque sabia exatamente o que iria preparar para a chegada deles. O que Vitória não sabia é que aquela ligação não era apenas rude, seria o último erro que ela cometeria usando o nome Beck. E a surpresa que eu preparei, levou 220 pessoas, um palco gaila e um envelope de Manila para se tornar realidade. Antes de continuar, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se essa história realmente fizer sentido para você. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Meu nome é Bonnie Beckett, tenho 34 anos e moro em Charleston, Carolina do Sul. Agora, deixa eu voltar para março de 2025, a semana em que larguei meu emprego e achei que finalmente estava livre. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Câncer de ovário, diagnosticado em abril, se foi em setembro. 5 meses. Esse foi todo o aviso que tive antes que a pessoa que mais me amava neste mundo simplesmente não estivesse mais aqui. Meu pai, Gerald Beckett, era um advogado imobiliário respeitado no círculo jurídico do interior de Charleston. Ele lamentava da única maneira que sabia, trabalhando até não sentir mais nada. 2 anos depois, ele se casou com Vitória Hale. No começo, ela era calorosa, atenciosa. Trazia tortinhas de limão caseiras nos almoços de domingo e me chamava de querida com uma sinceridade que eu realmente acreditava. Mas 6 meses depois do casamento, as tortinhas pararam, e a doçura também. Começou pequeno. Vitória sugeriu que eu saísse do meu quarto de infância, aquele com o banco na janela que minha mãe tinha construído, para que Paige, filha dela de um casamento anterior, tivesse um closet digno. Olhei para meu pai, esperando que dissesse algo. Ele apertou meu ombro: é só um quarto, querida. Só que nunca foi só um quarto. No Natal de 2011, eu não apareci na foto da família. Vitória posicionou todo mundo em frente à lareira, e de algum jeito não havia espaço quando entrei. Ah, disse ela, ajeitando a gola de Paige. Achei que você tinha dito que não queria estar na foto. Paguei minha própria faculdade e a bolsa completa para a College of Charleston, além de 2 empregos de meio período, um na livraria e outro dando aulas de estatística. Paige estudou em uma universidade particular em Savannah, com a mensalidade totalmente paga pelo meu pai. Uma vez perguntei a ele por que havia essa diferença, e ele parecia confuso. Vitória disse: você sempre preferiu ser independente. A frase favorita dela era: não estou sendo má, estou sendo prática. Ela repetia essa frase toda vez que me excluía de alguma coisa. E por 15 anos, eu deixei. O que é curioso sobre ser invisível dentro da própria família é que isso te dá uma privacidade extraordinária. Depois de me formar em finanças na Summa Cum Laude, comecei como analista júnior na Meridian Strategy Group, uma consultoria boutique no centro de Charleston. Em 3 anos, já liderava projetos com clientes. Em 7, me tornei consultora sênior de estratégia, gerenciando reestruturações para empresas com receitas acima de $200 milhões. Quando saí, meu salário base mais os bônus de desempenho somavam cerca de $340 mil por ano. Vitória nunca soube. Nunca perguntou. Nos jantares de família, aqueles a que eu era convidada cada vez menos a cada Noel, acenava a mão quando meu trabalho era mencionado: Bonnie mexe com planilhas. Então ela se virava para Paige: conta para ele sobre sua nova campanha de marketing, querida. Paige era bem-sucedida. E eu deixava ela acreditar nisso. Deixava todos acreditarem. A partir de 2013, canalizei cada dólar que não precisava para fundos de índice e 2 imóveis para aluguel, um duplex em West Ashley e uma casa geminada perto da Universidade Médica. Vivi modestamente. Dirigia um Honda de 7 anos, usava roupas da Target nos jantares de ação de graças na casa do meu pai, enquanto Vitória exibia uma nova pulseira da Cartier todo ano. Em março de 2025, meu patrimônio líquido chegava a aproximadamente 5,2 milhões. Ninguém da minha família tinha ideia.
A única pessoa que sabia de tudo era Marcos Trent, meu advogado desde 2019, um especialista afiado em direito imobiliário e fraudes financeiras. Foi Marcos quem percebeu algo estranho em julho de 2024, enquanto revisava os registros de propriedades do meu pai para uma questão de herança não relacionada. Tem uma escritura de transferência para a casa de Mount Pleasant, ele me disse. A assinatura do Gerald parece estranha. Estou guardando uma cópia autenticada, só por precaução. Agradeci. Guardei a cópia. Não estava pronta para brigar. Ainda não. Em fevereiro de 2025, meu corpo tomou a decisão que minha mente vinha adiando há anos. Eu parei de dormir. Não aquela falta de sono de Instagram, tipo só dormi 5 horas. Eu ficava deitada olhando para o ventilador do teto noites inteiras. Minha mente rodava entregáveis de clientes e modelos de risco até meu peito parecer que alguém estava em cima dele. Meu médico, uma internista prática chamada doutora Priya Langford, me chamou depois que meus exames mostraram níveis de cortisol que ela descreveu como alarmantes. Ela disse para eu tirar pelo menos 6 meses de folga. Sem negociação. Eu entreguei minha carta de demissão no dia 28 de fevereiro. Meu sócio-gerente, Martin Collier, apertou minha mão e disse: as portas sempre estarão abertas quando você estiver pronta, Bonnie. Saí do escritório carregando apenas uma caixa, e pela primeira vez em uma década, eu não fazia ideia do que fazer a seguir. Foi então que lembrei da minha mãe. Ela sempre falava sobre uma casinha perto do mar. Nada luxuoso, só um lugar com varanda e o som das ondas. Ela dizia que compraria quando se aposentasse. Nunca se aposentou. Encontrei o anúncio numa quinta-feira à tarde. Sullivan's Island, a apenas 20 minutos de Charleston, 6 quartos, madeira de cedro branca, varanda envolvente de frente para o Atlântico, 420 metros quadrados. Pedida, 4,8 milhões. Liguei para Marcos, para meu corretor de hipoteca. Dei 20% de entrada $960 mil no dia 5 de março e finalizei a compra em 21 de março. Mudei-me no dia 22, um sábado. Na primeira noite, sentei na varanda com uma taça de vinho, ouvindo as ondas quebrando na praia. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que realmente pertencia a algum lugar. Não contei nada para minha família, mas Paige viu um story no Instagram de uma amiga em comum que marcou Sullivan's Island e me reconheceu ao fundo. Ela contou para Vitória, e naquela noite meu telefone tocou. 23h47, o número de Vitória brilhando na tela. Eu não atendia uma ligação dela há 3 meses, mas algo naquela primeira noite na Casão Vinho, as ondas, a sensação tola de que talvez tudo pudesse ser diferente me fez atender. Bonnie, soube da sua casinha de praia, disse Vitória. Sem olá, sem parabéns. A voz tinha aquele tom cortante e organizador que ela usava para rearranjar móveis ou a vida das pessoas. Que ótimo! Olha, seu pai e eu precisamos mudar de ares. A cidade tem sido exaustiva. Estamos de mudança amanhã. Seu pai disse que está tudo bem. Fiquei em silêncio por 5 segundos. Ela preencheu o silêncio. O quarto principal, obviamente. Paige vai ficar com o quarto com vista para o mar. Você fica com o do fundo. É pequeno, mas você está acostumada com pequeno. Minha mão livre agarrou o corrimão da varanda. Será que meu pai realmente disse isso? Posso falar com ele? Ele está dormindo. Não o acorde. Você conhece o coração dele. E, sinceramente, Bonnie, se não gostar, pode procurar outro lugar. Não é como se você não pudesse pagar um hotel. Minhas mãos tremiam, minha mandíbula estava travada, mas a voz saiu firme, quase suave. Claro, Vitória. Vou preparar tudo para a chegada de vocês. Ela desligou sem dizer adeus. Nunca dizia adeus. Sentei no escuro por 20 minutos, olhando para o oceano. Não enxergava nada. Então liguei para meu pai. Eram 0h15. Ele atendeu no segundo toque, totalmente acordado. Querida, disse ele, eu não disse nada disso. Vitória me contou que você nos convidou para passar o fim de semana. Foi nesse momento que tudo se encaixou, da mesma forma que deve ter encaixado para Marcos 8 meses antes, quando ele encarava uma assinatura que não batia.
Se Vitória podia falsificar as palavras do meu pai para mim, falsificar a assinatura dele em um papel era fichinha. Não dormi naquela noite, mas pela primeira vez em 15 anos, eu não estava triste. Estava clara. Às 7 da manhã seguinte, liguei para Marcus Trent. A cópia autenticada da escritura de transferência de Mount Pleasant, eu disse. Aquela com assinatura que parecia estranha. Preciso vê-la hoje. Marcus não perguntou por quê. Ele me conhecia o suficiente para perceber a mudança. Às 9h30, os documentos chegaram no meu e-mail criptografado. Uma cópia digitalizada da escritura de transferência datada de 12 de abril de 2024, transferindo a casa da família do meu pai em Mount Pleasant, avaliada em 1,2 milhão, para uma empresa chamada Rio Premier Properties LLC. Nunca tinha ouvido falar. E tinha certeza de que meu pai também não. Abri o registro comercial da Secretaria de Estado da Carolina do Sul. Rio Premier Properties LLC tinha sido registrada em novembro de 2022. Único membro, Vitória R. Reio. Nenhum outro diretor, nenhum outro nome. Então fiz o que 12 anos de consultoria me ensinaram, comparei assinaturas. Peguei a assinatura de Gerald Becker da escritura de transferência e coloquei lado a lado com as assinaturas dele em seu testamento, em sua procuração médica e em um cartão de aniversário que ele me enviou em 2023. As diferenças eram imediatas. O G maiúsculo de Gerald não tinha seu laço característico. A pressão da caneta era desigual, pesada no início, leve no final. A marca de quem desenha uma forma em vez de escrever um nome. Marcus confirmou o que eu já sabia. Isso não é um erro amador. É uma falsificação simulada. Mas precisamos de um especialista certificado para que seja reconhecida legalmente. Ele recomendou Patricia Sloan, perita forense em documentos, credenciada pelo American Board of Forensic Document Examiners. Ela havia testemunhado em mais de 40 casos federais. Se ela dissesse que a assinatura era falsa, nenhum tribunal da Carolina do Sul contestaria. Tem mais uma coisa, disse Marcus. Encontrei 3 saques do IRA do Gerald, totalizando $380 mil, transferidos para uma conta no Coastal Heritage Bank em nome de Veale. Vamos precisar de intimação para obter os extratos completos. Fiquei olhando para a tela. Isso não era mais drama familiar. Era crime. Eles chegaram às 10 da manhã seguinte. 2 SUVs pretos, lotados até o teto com malas, almofadas decorativas e o que parecia ser um conjunto inteiro de toalhas de banho monogramadas. Vitória saiu primeiro, óculos de grife empurrados para trás do cabelo platinado, examinando a propriedade do jeito que um comprador observa um imóvel em leilão. Não está mal para uma casa inicial, disse ela. Uma casa inicial, 420 metros quadrados, 4,8 milhões de dólares. Ela foi direto para o quarto principal como se já tivesse decorado a planta. Em menos de uma hora, minhas roupas estavam empilhadas no corredor, e as sacolas de roupas dela penduradas no meu armário. Paige ficou com o quarto com vista para o mar. Eu fui direcionada para o menor quarto do primeiro andar. O quarto que originalmente seria apenas um depósito de roupas de cama na minha própria casa. Meu pai vinha atrás deles, carregando apenas uma bolsa de viagem, parecendo um homem colocado no carro errado. Ele cruzou meu olhar no corredor e fez um gesto com a boca, desculpa. Eu balancei a cabeça levemente, ainda não. Naquela noite, Vitória convidou 3 casais do círculo social dela para jantar, sem avisar, usando as compras que eu havia feito. Ela os guiou por todos os cômodos, a mão varrendo a cozinha aberta como uma apresentadora de programa de auditório. Gerald queria uma casa de praia, dizia, sorrindo para todos. Então eu fiz acontecer. Nenhuma das pessoas na mesa sabia que eu era a proprietária da casa. Ninguém perguntou. Eu lavei a louça. Sorri. E às 21h47, meu telefone vibrava com um e-mail de Marcus. Patricia Sloan havia completado sua análise preliminar. Sua conclusão: a assinatura na escritura de Mount Pleasant tinha alta probabilidade de ser uma falsificação simulada. Eu sequei o último prato, coloquei na prateleira e fui para meu quarto minúsculo. Às 23h, quando a casa estava silenciosa, um segundo e-mail chegou de Marcus. Assunto: me ligue amanhã cedo. Isso é maior do que imaginávamos.
Esperei até 6h45, saí pela porta dos fundos e caminhei até a praia. A maré estava baixa, a areia ainda escura de umidade. Liguei para Marcos da linha d'água, onde as ondas cobririam minha voz. Os saques do IRA foram apenas o começo, ele disse. Ela abriu um cartão de crédito suplementar em nome do Gerald, com o número do seguro social dele, o histórico de crédito, e ela como usuária autorizada. Saldo atual, $47.000. Gastos incluem um spa de luxo em Hilton Head, 2 bolsas Chanel, uma passagem de primeira classe para Nova York, nenhum desses gastos autorizados por Gerald. Fechei os olhos. O oceano rugia à minha frente. E há uma terceira conta, Marcos continuou. Uma poupança chamada Vale Trash, no mesmo banco, $215.000. Fonte, transferências da conta conjunta da casa, categorizadas como despesas domésticas. Fiz as contas ali mesmo, com água salgada encharcando meus tênis. A casa de Mount Pleasant, 1,2 milhão. O IRA, 380 mil. O cartão de crédito, 47 mil. A conta do Trash, 215 mil, total aproximado, $1,842 milhão retirados do meu pai sem que ele soubesse, enquanto se recuperava de um leve ataque cardíaco e confiava que sua esposa cuidaria das finanças da casa. Na mesma tarde, Patrícia Sloan entregou seu relatório oficial. Relatório número PS 250087. A conclusão dela era clara. A assinatura da escritura de transferência de 12 de abril era uma falsificação simulada, avaliada no nível mais alto de probabilidade reconhecido pela disciplina. Estamos diante de falsificação de primeiro grau e exploração de um adulto vulnerável. Marcos disse que ambos são crimes graves segundo a legislação da Carolina do Sul. E agora, o que você quer fazer? Se eu denunciar agora, Vitória será presa. Gerald será pego de surpresa. Até o jantar, toda a cidade já sabia. E se houver outro caminho? Marcos fez uma pausa. O baile de gala anual da Low Country Bar Association é em 14 de junho. Vitória vai ser homenageada. Filantropa do ano. Se algum desse dinheiro roubado entrou na fundação, o prêmio está construído sobre fraude. Ele deixou a implicação no ar. Você quer acabar com isso em uma delegacia ou no palco que ela mesma construiu? Eu já sabia a resposta antes dele terminar a frase. 84 dias. Era o que eu tinha entre 23 de março e 14 de junho. Na noite do gala, dividi o plano em 3 fases. Fase 1, de março a abril, reunir cada evidência em um arquivo que pudesse resistir ao escrutínio de um juiz, um jornalista ou uma sala cheia de advogados. Fase 2, maio, proteger meu pai, transferir a supervisão das finanças dele para um fiduciário independente, estabilizar sua saúde e prepará-lo para o que estava por vir. Fase 3, as 2 primeiras semanas de junho, coordenar a revelação no único evento que Vitória valorizava mais que tudo no mundo. Marcos protocolou o pedido de intimação no Tribunal do Condado de Charleston em 28 de março. Prazo estimado, 30 a 45 dias. Patrícia Sloan já trabalhava na comparação forense completa. As peças estavam se movendo, mas eu precisava de mais uma pessoa. Alguém cuja credibilidade Vitória não pudesse questionar e cuja plataforma pudesse durar mais que uma única noite. Liguei para Della Fairchild. Della tinha 52 anos, era editora sênior da Charleston Society Review, a revista que registrava a cada gala, arrecadação de fundos e festa de jardim da alta sociedade de Low Country. Mais importante, ela tinha sido colega de faculdade da minha mãe e continuaram próximas até o fim. Della foi uma das últimas pessoas a visitar minha mãe no hospício. Quando contei o que tinha descoberto, houve um silêncio longo. Depois, Della disse, sempre tive dúvidas sobre Vitória. Ela doa muito, mas nunca deixa ninguém ver os livros. Toda vez que eu sugeria uma matéria de auditoria, meu editor a cortava. Muitos anunciantes no círculo dela. Della concordou em ir ao gala como membro credenciado da imprensa. Se as evidências se confirmassem, publicaria uma investigação completa na Charleston Society Review, com 85 mil leitores entre a elite de Low Country. Uma condição, disse ela, todos os documentos precisavam ser verificados independentemente antes que escrevesse uma palavra. Eu não aceitaria de outro jeito.
Viver com Vitória na casa de praia durante aquelas semanas era como compartilhar uma gaiola com alguém que não sabia que a trava já estava quebrada. Abril chegou, e ela também se acomodou. Mudou a fechadura do meu quarto principal sem perguntar. Contratou uma decoradora para refazer a sala de estar no que chamou de costal chique, novas almofadas, mesa de centro de madeira de deriva, um sofá de linho de $6.000. A fatura de $12.000 chegou na minha caixa de correio com um bilhete: Bonnie, cuide disso. Beijos. Eu paguei. Precisava que ela se sentisse confortável. Precisava que ela ficasse descuidada. Todas as sextas-feiras, ela promovia o que chamava de Sunset Socials. 5 ou 6 casais do círculo dela em Charleston, bebendo meu vinho na minha varanda, enquanto Vitória narrava sua vida como se tivesse construído tudo do zero. Um dia, ouvi ela dizer a uma mulher enrolada em um xale de cachemira: Bonnie está passando por uma fase, largou o trabalho pequeno, vivendo das economias. Estamos aqui só para ficar de olho nela, na verdade. A mulher me olhou com pena. Eu repondi o vinho dela. Meu pai me chamou de lado uma noite, na cozinha. Está tudo bem, querida? Vitória disse que você anda estressada, que não está lidando bem com a mudança de carreira. Estou bem, pai. Melhor do que bem. Ele estudou meu rosto, mas não insistiu. Gerald Beckett passou 63 anos confiando nas pessoas erradas para lhe dizer a verdade sobre quem ele amava. Uma tarde, enquanto Vitória estava em um spa, peguei o iPad que ela tinha deixado no balcão da cozinha. O histórico do navegador ainda estava aberto. A pesquisa mais recente, como adicionar nome à escritura de propriedade Carolina do Sul. Ela não estava apenas visitando. Estava planejando colocar o nome dela na minha casa. Naquela noite, Marcos ligou. A intimação foi aprovada. Extratos bancários em 2 semanas. Ele hesitou. Mas Bonnie, tem outra conta que ainda não vimos. Os extratos do Coastal Heritage Bank chegaram ao escritório de Marcos na primeira segunda-feira de maio, lacrados em envelope de correio marcado como confidencial, com ordem judicial anexada. Ele me ligou ao meio-dia. Eu estava sentada no carro no estacionamento público de Sullivan's Island, o único lugar em que podia ter certeza de que Vitória não ouviria. A conta Veale corresponde ao que esperávamos. 380 mil do IRA do Gerald depositados em 4 parcelas entre janeiro e outubro de 2024. O cartão de crédito que já sabíamos, 47 mil. Você disse que havia outra? Há uma conta poupança chamada Veale Trust. Saldo do mês passado, 215 mil. Todo o dinheiro foi transferido da conta conjunta da casa que Gerald compartilha com Vitória. Cada saque listado como despesas domésticas, mantimentos, manutenção, utilidades, mas tudo foi para essa conta separada. Fiquei olhando pelo para-brisa para a grama do pântano se curvando com o vento. Dano total: 1,2 milhão da casa, 380 mil do IRA, 47 mil do cartão, 215 mil da conta do Trust. Total aproximado: 1,842 milhão de dólares. Ele deixou esse número pairar no ar. Marcos, se eu contar para meu pai agora, ele vai confrontá-la. Ele não vai conseguir evitar. E isso poderia arruinar o plano do galo ou pior, prejudicar o coração dele. Eu sei, mas ele precisa saber antes daquela noite. Ele precisa subir naquele palco conhecendo a verdade completa, e precisa assinar uma declaração confirmando que nunca autorizou nada disso. Concordamos com 1º de junho, 13 dias antes do gala. Cedo o suficiente para Gerald se preparar, tarde o suficiente para Vitória não ter tempo de construir uma contranarrativa. Na mesma semana, Patrícia Sloan enviou um adendo ao relatório. A caligrafia da assinatura falsificada na escritura de Multipleas era consistente com a caligrafia da aplicação fraudulenta do cartão de crédito. Mesma pessoa, mesmos hábitos de caneta, mesmo crime. 1º de junho, um domingo. Acordei antes do amanhecer e observei o céu mudar de carvão para um dourado pálido pela minha pequena janela do 1º andar. Vitória não levantaria antes das 9, nunca acordava cedo nos finais de semana. Eu tinha uma janela estreita. Encontrei meu pai na varanda às 5h45, sentado com uma xícara de café que ele mesmo preparara, observando os pelicanos deslizando sobre as ondas. Caminhe comigo, eu disse.
Descemos pela passarela até a praia. A areia estava fria sob os pés. Esperei até estarmos longe o suficiente da casa para que nem gritando nos alcançassem. Então abri a pasta. Mostrei a ele a escritura de transferência, o relatório forense, os extratos bancários, as 3 contas. Mostrei o registro da LLC Rio Premier Properties no nome de solteira da esposa dele. Organizei tudo como faria numa apresentação para um cliente, fatos primeiro, implicações depois, perguntas no final. Geraldi leu cada página. As mãos tremiam, e uma veia na têmpora pulsava por 3 minutos inteiros. Não falamos nada. O único som era o oceano puxando areia. Eu não assinei isso, disse finalmente, a voz quase engolida pelo som das ondas. Nunca ouvi falar dessa empresa. Não autorizei nenhuma dessas transferências. Ele pressionou as palmas contra os olhos. Quando as abaixou, estavam vermelhas. Desculpe, Bonnie. Deus, sinto muito. Eu deveria ter te protegido. Você não sabia, pai. Ela fez questão de que você não soubesse. Geraldi concordou com tudo, a declaração juramentada, o gala, o silêncio, até 14 de junho. Marcos autenticou sua declaração 2 dias depois, em seu escritório no centro da cidade, com uma testemunha certificada presente. Enquanto voltávamos para casa naquela manhã, meu pai parou na base da escada da passarela. Ele me abraçou, o primeiro abraço em 8 anos, e sussurrou tão baixo que quase não ouvi, sua mãe ficaria orgulhosa. Eu ainda não sabia que a voz da minha mãe chegaria a mim mais uma vez antes de tudo acabar, de uma forma que nunca poderia ter previsto. 13 dias. Vitória passou cada um deles se preparando para a noite que acreditava que coroaria seu legado. Contratou um stylist pessoal, $3.500 por uma única consultoria. Encomendou um vestido sob medida, cor champanhe, em uma boutique na King Street, $8.200, ajustado 2 vezes, com a bainha medida milimetricamente. Todas as noites, depois do jantar, ela ficava em frente ao espelho do quarto principal e ensaiava seu discurso de aceitação, gesticulando para uma plateia invisível com a graça treinada de alguém que passou a vida inteira desempenhando generosidade. No dia 8 de junho, ela me disse que eu deveria estar presente no gala para fins de aparência. Você vai sentar no fundo, obviamente, mas preciso que a família esteja lá. Fica melhor nas fotos. Ela fez uma pausa e acrescentou, vista algo simples. Esta não é a sua noite. Claro, Vitória, jamais ousaria roubar seu brilho. Por trás das cortinas, cada engrenagem estava em movimento. Marcos finalizou o arquivo de evidências, a declaração juramentada de Geraldi, o relatório forense de Patrícia Sloan, os extratos bancários completos, o registro da Rio Premier Properties LLC e uma impressão do histórico de buscas de Vitória no iPad da casa. Todos originais, verificados, lacrados em um envelope Manila. No dia 10 de junho, Marcos se encontrou com o juiz Raymond Holt, presidente da Low Country Bar Association, que supervisionava pessoalmente o gala. Marcos apresentou o arquivo. O juiz Holt revisou tudo por 45 minutos em seu gabinete, fez 3 perguntas para esclarecimento e então tirou os óculos de leitura. Isso é extremamente sério, disse ele. De acordo com a seção 7.3 do nosso estatuto, qualquer alegação comprovada de má conduta financeira deve ser resolvida antes que um título honorário seja concedido. Vou providenciar isso. Vitória não sabia de nada. Estava ocupada demais escolhendo entre brincos de diamante ou de lustre. No dia 12 de junho, ela me viu falando ao telefone no jardim e parou. Quem era? Spa, eu disse, marcando um penteado para o gala. Ela me avaliou. Não exagere. Aquela noite é minha. Então, na noite de 13 de junho, um dia antes do gala, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que eu não conhecia. Eu sei que Vitória não é quem você pensa que ela é. Encontre-me no Waterfront Park, 15 horas de amanhã. HBHB. Fiquei olhando para essas 2 letras até a tela escurecer. Quase não fui. O gala estava a poucas horas, e a última coisa que eu precisava era uma distração de um estranho com iniciais enigmáticas. Mas havia algo na certeza daquela mensagem. Eu sei que Vitória não é quem você pensa que ela é. Algo me dizia que aquela pessoa esperava há muito tempo para me contar isso. Waterfront Park, 15 horas, 13 de junho.
O sol castigava, aquele tipo de tarde em Charleston que faz o ar brilhar sobre o asfalto. Sentei-me em um banco perto da fonte de abacaxi e observei uma mulher se aproximar. Alta, cabelos prateados, na casa dos 60, usando um blazer de linho passado apesar do calor caminhava como alguém que ensaiou permanecer calma. Bonnie Beckett, ela disse estendendo a mão. Meu nome é Ellen Briggs. HB. Ellen sentou-se ao meu lado e contou uma história que eu nunca ouvirá. Uma história que Victoria havia enterrado tão profundamente que nem o Google a encontraria facilmente. Antes de Gerald, antes de Charleston, antes da Hale Beckett Foundation e da persona de filantropa, Victoria fora casada com um homem chamado Richard Briggs, um dentista bem-sucedido em Savannah. Casaram-se em 2005. Em 2009, estava tudo acabado. Richard descobriu que Victoria havia transferido silenciosamente $190 mil das contas conjuntas para uma poupança pessoal que ela abriu com seu nome de solteira. Ele não quis processá-la. Ellen disse que ele queria um divórcio limpo, queria esquecer. Respeitei isso por 16 anos. Mas vi seu nome em um post de blog de Delphire Shield, algo sobre mulheres em Charleston Consulting, e eu te reconheci, filha de Gerald Beckett. Ela me olhou firme. Victoria tem um padrão, Bonnie. Ela encontra homens bem-sucedidos, mas confiantes, assume o controle das finanças e os esgota por completo. Seu pai não é a primeira vítima dela. Ele me entregou uma pasta Manila, uma cópia autenticada do decreto de divórcio, Briggs vs Hale, 2009, com a frase dissipação de bens conjugais destacada em amarelo. 2 maridos, 2 montantes de dinheiro roubados, o mesmo manual, separados por 16 anos. Fiquei quieta porque senti vergonha, disse Ellen. Se eu puder ajudar seu pai, eu ajudarei. Agradeci e liguei para Marcos antes mesmo de chegar ao meu carro. A noite de 13 de junho caiu sobre a casa de praia como um suspiro contido. Victoria estava no quarto principal ensaiando seu discurso pela última vez. Pela porta, eu podia ouvir o ritmo de sua voz subindo e descendo, agradecida, humilde, ensaiada até a perfeição. No quarto ao lado, Paige organizava joias sobre a comoda, segurando brincos diante do espelho, totalmente alheia de que, na noite seguinte, cada pedaço da vida que sua mãe havia construído seria espalhado pelo chão do salão de baile. Meu pai bateu à minha porta às 10 horas. O rosto cansado, mas os olhos firmes, os olhos de um homem que finalmente parou de desviar o olhar. Ele segurava uma pequena caixa de madeira, nogueira, com um fecho de latão envelhecido. Encontrei isso, disse baixinho, na gaveta trancada do criado mudo da Victoria. Ela estava no spa esta tarde. Eu não estava procurando, só queria meus óculos de leitura. Ele abriu a caixa. Dentro, 2 páginas manuscritas, dobradas uma vez, papel amarelado nas bordas. A caligrafia da minha mãe. Reconheci imediatamente, o Y minúsculo com laçada, a forma de cruzar os T com uma leve inclinação para cima, como se cada palavra buscasse algo melhor. A carta estava datada 3 dias antes da morte dela. Bonnie, minha menina corajosa, você não precisa da permissão de ninguém para viver sua vida. Você é suficiente. Sempre foi suficiente. Nunca deixe ninguém te fazer duvidar disso. Victoria havia mantido essa carta escondida por 17 anos. As últimas palavras da minha mãe para mim, guardadas em uma caixa, trancadas em uma gaveta, no quarto da mulher que passou 1 década e meia me dizendo que eu não era nada. Meu pai e eu nos sentamos juntos no meu quarto pequeno e choramos sem falar nada. Quando consegui respirar de novo, dobrei a carta cuidadosamente e coloquei na minha bolsa, a que eu levaria amanhã. Não vou te decepcionar, pai. Antes de apagar a luz, passei pelo corredor que levava à varanda. A silhueta de Victoria se destacava contra o oceano iluminado pela lua, telefone colado ao ouvido. Parei. A voz dela atravessava a porta de tela. Não se preocupe, depois do gala vou mandar transferir a escritura. Ela nem vai perceber até estar tudo pronto. Ela estava falando sobre minha casa, a casa que comprei com 12 anos de trabalho invisível, e estava planejando tomá-la no momento em que seu troféu estivesse em mãos. Fui para a cama. Programei meu despertador para as 6 horas e, pela primeira vez em 84 dias, dormi profundamente. 14 de junho de 2025. A manhã chegou clara e tranquila, aquele tipo de dia de baixa umidade em Charleston que faz tudo parecer mais nítido do que deveria.
Às 8 horas, eu estava no escritório de Marcus Trent, uma suíte com paredes de vidro no terceiro andar de um armazém convertido na East Bay Street. O envelope Manila estava entre nós na mesa como uma arma carregada deitada. Revisamos o conteúdo uma última vez, a escritura de transferência falsificada com o relatório forense de Patricia Sloan, número PS 2025087, os extratos do Coastal Heritage Bank para as 3 contas, a declaração juramentada de Geraldi, autenticada e testemunhada em 3 de junho, o registro da Rio Premier Properties LLC, o decreto de divórcio Briggs vs Rio, 2009, e a captura de tela do histórico de buscas de Vitória, incluindo a pesquisa de como adicionar um nome a uma escritura de imóvel na Carolina do Sul, com data, dispositivo identificado e salvo em PDF. Ellen Briggs confirmou naquela manhã que comprará um ingresso através de dela, mesa 12. Ela está pronta, disse Marcus. Às 10 horas, Marcus se encontrou com o juiz Holt no tribunal para um briefing final. O juiz já havia informado ao comitê organizador do gala que o prêmio de filantropo do ano seria suspenso antes da apresentação, devido a uma questão relacionada à indicada que exigia atenção da associação. O comitê concordou, relutante, mas por unanimidade. Nenhum membro da elite jurídica de Charleston queria que seu prêmio de assinatura fosse manchado por uma fraude não examinada. Enquanto isso, Vitória passou a manhã em um estado de radiante oblivion. Ela saiu do quarto principal às 14 horas com seu vestido champanhe, cabelo preso em um coque alto e um pendente de diamante brilhando à luz. Ela me avaliou, vestindo meu simples vestido preto e brincos de pérola, do jeito que uma rainha observa uma camareira. Ao menos tente parecer que pertence a este lugar, Bonnie. Encontrei seu olhar. Não se preocupe, Vitória. Hoje à noite, todos saberão exatamente onde eu pertenço. Ela franziu levemente a testa, uma pequena linha entre as sobrancelhas perfeitamente preenchidas, mas já estava conferindo seu reflexo no espelho do corredor. Tinha coisas maiores em mente, ou pelo menos ela pensava que tinha. O grande salão do Belmont Charleston Place era do tipo que faz pessoas comuns se sentirem extraordinárias e pessoas extraordinárias se sentirem imortais. Lustres de cristal do tamanho de pequenos carros. Janelas do chão ao teto cobertas por cortinas de seda marfim. Mesas redondas com porcelana fina e talheres de prata. Cada uma com um arranjo de peonias brancas e velas cintilantes. 220 convidados, advogados, juízes de tribunal, legisladores estaduais, fundadores de ONGs, incorporadores imobiliários e colunistas sociais que registravam cada aperto de mão. Black tie, etiqueta impecável. Em um salão assim, reputação não era apenas moeda, era oxigênio. Vitória se movia pela multidão como se a noite inteira tivesse sido coreografada ao seu redor. Ela beijava bochechas, apertava mãos, inclinava-se para sussurrar coisas que faziam pessoas poderosas rir. Em um momento, observei-a apoiar a palma da mão no antebraço do juiz Holt e dizer, com aquele tipo de sinceridade que só uma vida inteira de prática produz, estou profundamente honrada por esta premiação, Raymond. Sinceramente. Ela se sentou na mesa 1, a posição VIP, diretamente à frente do palco. Geraldi estava ao lado dela, postura rígida, copo de água intacto. Ele não olhara para Vitória desde que chegaram. Ela não percebeu. Eu estava na mesa 18, perto da entrada de serviço, a mesa que Vitória me havia designado. Marcus estava à minha esquerda, com a pasta debaixo da cadeira. Na mesa 12, pude ver Ellen Briggs, cabelos prateados, blazer de linho, observando a sala com a paciência de alguém que esperou 16 anos por aquela noite. Na seção da imprensa, Della Fairchild ajustava seu gravador e abria uma página nova no caderno. Às 20h30, o mestre de cerimônias bateu no microfone. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos a apresentação dos prêmios desta noite, a associação tem um breve anúncio. Vitória endireitou-se na cadeira, ajeitou o vestido e sorriu aquele sorriso generoso, pronto para as câmeras, que ela ensaiara diante do espelho por semanas. Então, o juiz Raymond Holt levantou-se, caminhou até o púlpito e disse: Senhoras e senhores, lamento informar que recebemos informações que exigem nossa atenção antes de prosseguirmos esta noite. 220 pares de olhos se voltaram para o palco. O sorriso de Vitória não vacilou. Ainda não. Mas pude ver seus dedos apertarem o guardanapo. A voz do juiz Holt ecoou pelo salão com a gravidade medida de alguém que passou 30 anos no tribunal.
De acordo com a seção 7.3 do Estatuto da Low Country Bar Association, qualquer alegação fundamentada de uma conduta financeira envolvendo um indicado deve ser tratada antes da concessão de um prêmio de honra. Esta noite, recebemos uma denúncia formalmente documentada, apoiada por evidências forenses, depoimentos juramentados e registros financeiros verificados de forma independente. Ele fez uma pausa. A denúncia foi apresentada por um membro da própria família do indicado. Um murmúrio percorreu as mesas, o som involuntário de 220 pessoas recalibrando suas expectativas ao mesmo tempo. Vitória estava de pé antes que o juiz Holt terminasse. Isso é absurdo, disse, a voz perfeitamente entre indignação e perplexidade. A voz de uma mulher que passou décadas controlando salas. Raymond, quem apresentou isso? Este é um evento de caridade, não um tribunal. O juiz Holt olhou diretamente para mim. Senhorita Bonnie Beckett, você foi convidada a apresentar suas provas. O murmúrio se tornou uma onda. Cabeças se viraram. Os olhos de Vitória me encontraram na mesa 18, no fundo da sala, exatamente onde ela me havia colocado. E por um longo segundo suspenso, olhamos uma para a outra através de 17 mesas, 220 testemunhas e 15 anos de silêncio. Levantei-me. Peguei o envelope Manila e caminhei. 17 mesas, cada passo deliberado, cada passo audível no chão de madeira polida. Eu podia sentir o peso de todos os olhares na sala. Ouvir o farfalhar dos vestidos de noite quando as mulheres se viravam nas cadeiras, o tilintar de um copo de água. Alguém se sentou com força. Geraldi. A voz de Vitória quebrou o silêncio como um fósforo aceso. Faça alguma coisa. Ela está tentando me destruir. Meu pai permaneceu imóvel, mãos cruzadas sobre a mesa, sem olhar para a esposa. Subi ao palco. 220 rostos me encaravam. A luz do lustre era quente e implacável. Coloquei o envelope no púlpito, inclinei-me sobre o microfone e respirei fundo. Não vim aqui para destruir ninguém, disse. Vim porque a verdade não podia esperar mais um dia. Abri o envelope e retirei o primeiro documento. Em 12 de abril de 2024, uma escritura de transferência foi registrada no condado de Charleston, transferindo a propriedade da casa da família Beckett em Mount Pleasant para uma empresa de responsabilidade limitada chamada Hale Premier Properties, com valor avaliado em 1,2 milhão de dólares. Levantei a escritura. A tela de projeção atrás de mim iluminou-se com um scan em alta resolução, selo do condado, descrição legal, e, ao final, uma assinatura, Gerald A. Beckett. Essa assinatura não é do meu pai. Passei para o próximo slide, uma comparação lado a lado. À esquerda, a assinatura da escritura, à direita, a assinatura autêntica de Gerald, retirada de seu testamento, de sua procuração médica e de uma declaração juramentada autenticada em 3 de junho deste ano. As diferenças eram visíveis mesmo do fundo da sala, o loop ausente no G maiúsculo, a pressão desigual da caneta, a qualidade mecânica de uma mão que copiava em vez de escrever. A análise foi conduzida por Patricia Sloan, examinadora forense de documentos credenciada pelo American Board of Forensic Document Examiners, com mais de 40 testemunhos em processos federais. Sua conclusão, no relatório PS 20250087, a assinatura é uma falsificação simulada, no mais alto nível de probabilidade reconhecido na área. O salão estava em silêncio, não o silêncio polido de um evento formal, mas o silêncio absoluto de uma sala que parou de respirar coletivamente. Meu pai levantou-se da mesa 1. A voz rouca, mas firme, eu não assinei esse documento. Eu não sabia que essa empresa existia e não autorizei a transferência da minha casa. Vitória agarrou a borda da mesa. Gerald, diga a eles que você assinou. Diga. Ele olhou para ela pela primeira vez naquela noite, lentamente, balançou a cabeça em negativo. Em algum lugar na mesa 5, um homem pousou o garfo no prato. O pequeno tilintar soou como um martelo batendo no tribunal. Retirei o segundo conjunto de documentos do envelope. Entre janeiro e outubro de 2024, 4 saques totalizando $380 mil foram feitos da conta de aposentadoria individual de Gerald Beckett e depositados em uma conta poupança no Coastal Heritage Bank. O próximo slide apareceu. Extratos bancários redigidos, com números de roteamento, datas e valores destacados. A conta está registrada em nome de Veale. Ouvi uma cadeira Ranger.
Alguém na mesa 9 sussurrou algo para a pessoa ao lado. Além disso, um cartão de crédito suplementar foi aberto usando o número de seguridade social de Gerald Beckett sem o seu conhecimento ou consentimento. Saldo atual, $47 mil. As despesas incluíam viagens de luxo, compras de grife e tratamentos pessoais de spa, nenhum deles registrado nas contas pessoais de Gerald. No terceiro slide, uma conta poupança separada intitulada Vale Trash continha $215 mil transferidos da conta conjunta da família Beckett, disfarçados como despesas domésticas rotineiras. Coloquei os extratos sobre o púlpito. O total desviado dos ativos do meu pai, sem seu conhecimento ou autorização, é de aproximadamente $1,842 milhão. Sob o Código da Carolina do Sul, seção 433.510, isso caracteriza a exploração financeira de um adulto vulnerável. Meu pai tem 63 anos e histórico cardíaco documentado um crime grave. Vitória se virou para a plateia. As lágrimas apareceram imediatamente, brilhantes, perfeitamente cronometradas, rolando por bochechas que não se enrugavam com emoção genuína há anos. Ela está mentindo. A voz dela quebrou com fragilidade ensaiada. Gerald me deu acesso a tudo. Isso é um mal-entendido familiar, não um caso criminal. Como ousa transformar um jantar beneficente em um julgamento público? O juiz Holt falou do seu assento, a voz firme como um prumo. Senhora Hale Beckett, as evidências foram verificadas de forma independente. A associação está revogando o prêmio Filantropa do ano. Com efeito imediato. A boca de Vitória se abriu, mas nenhum som saiu. Então, da mesa 12, uma mulher se levantou. Ellen Briggs ergueu-se com a compostura silenciosa de quem passou 16 anos ensaiando mentalmente este momento. Meu nome é Ellen Briggs, disse, a voz ecoando pelo salão com a clareza de alguém que finalmente decidiu parar de sussurrar. Vitória Hale foi anteriormente casada com meu ex-marido Richard Briggs, um dentista em Savannah. Casaram-se em 2005. O casamento terminou em 2009, depois que Richard descobriu que Vitória havia transferido $190 mil de suas contas conjuntas para uma conta pessoal em seu nome de solteira. Ela levantou um documento encadernado. Esta é uma cópia autenticada da sentença de divórcio, Briggs vs. Hale, Tribunal Superior do Condado de Chatham, 2009. A decisão cita especificamente dissipação de bens matrimoniais. Ele passou o decreto para o juiz Holt, que aceitou sem dizer uma palavra. O murmúrio que crescia na sala quebrou como uma onda. 220 pessoas começaram a falar ao mesmo tempo, primeiro em sussurros, depois em vozes altas. Vi uma mulher na mesa 7 tapar a boca. 2 advogados na mesa 3 se inclinaram um para o outro com expressões que eu reconhecia de todas as salas de reunião em que já trabalhei, o olhar de profissionais que acabaram de perceber que estavam ao lado de uma bomba. Vitória permaneceu congelada entre a mesa VIP e o corredor, seu vestido champanhe refletindo a luz do lustre. Paige estava sentada ao lado da cadeira vazia, lágrimas escorrendo pelo rosto, mãos apertadas no colo. Ela não olhou para a mãe, olhou para a toalha da mesa. Meu pai se afastou da mesa VIP e caminhou até mim. Subiu os 2 degraus curtos do palco e ficou ao meu lado no púlpito. Ele não pegou o microfone. Não precisava. Gerald Beckett, de pé ao lado da filha, encarando a sala, disse tudo o que palavras não poderiam expressar. Vitória nos olhou, depois os 220 rostos que até 10 minutos atrás a admiravam. Nenhum deles encontrou o olhar dela. Ela pegou sua bolsa de mão e caminhou para a saída. O som dos saltos champanhe batendo no chão de mármore ecoou pelo salão muito depois da porta se fechar. Ninguém a seguiu. Por alguns segundos, depois que a porta se fechou, o salão prendeu a respiração. Então o juiz Holt voltou ao púlpito. O prêmio Filantropo do ano de 2025 não será conferido esta noite, disse. A Low Country Bar Association iniciará uma auditoria completa de todas as doações recebidas pela Hale Beckett Foundation. Pedimos paciência e discrição enquanto este assunto segue pelos canais legais apropriados. Ele se afastou do microfone. A sala exalou. O que aconteceu depois, eu não esperava. Um homem na mesa 3, alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e a postura de quem possuía o prédio onde trabalhava, levantou-se e atravessou o salão em minha direção. Douglas Hain, sócio fundador da Hain & Partners, um dos escritórios de litígio mais respeitados das Carolinas.
Ele apertou minha mão. Você apresentou isso mais claramente do que metade dos advogados que contratei em 20 anos. Se seu pai precisar de representação legal para o divórcio ou para a denúncia criminal, aqui está meu cartão. Ele pressionou o cartão na minha palma. Pro ONU. Atrás dele, Della Fairchild me encarou da sessão de imprensa. Ela sentiu uma vez, daquele jeito que significa, você tem tudo o que precisa. Voltei ao microfone pela última vez. A sala se silenciou novamente. Não vim aqui esta noite para derrubar alguém, disse. Vim porque meu pai merecia saber a verdade. Porque silêncio não é lealdade, é rendição. E porque ninguém nesta sala, ou em qualquer outro lugar, deve ter que trocar sua dignidade pela aparência de harmonia familiar. O aplauso começou na mesa 12. Helen, firme e segura. Espalhou-se pelo salão, não estrondoso, não jubiloso, mas deliberado. O som de 220 pessoas oferecendo algo mais raro que elogios, respeito. Meu pai pegou meu braço enquanto descíamos os degraus do palco. Seu aperto era firme, os olhos claros, e pela primeira vez em 15 anos, saímos de uma sala juntos. A viagem de volta para Sullivan's Island levou 23 minutos. Meu pai ficou no banco do passageiro e não falou nos primeiros 20. Então, em algum ponto da ponte sobre a via navegável intracosteira, com os pântanos se estendendo negros e intermináveis de ambos os lados, ele disse: segunda-feira eu entro com o divórcio. Eu não discuti. Não consolei. Apenas estendi a mão e apertei a dele. Quando chegamos na entrada da casa, tudo estava escuro. As coisas de Vitória ainda estavam lá, as roupas nos sacos, as toalhas monogramadas, as almofadas decorativas que ela tinha escolhido para minha sala. Mas ela não estava. Ao que parece, tinha pegado um Uber do hotel. Para onde foi, eu não sabia. Não olhei. O celular de Gerald vibrou 14 vezes entre 23 horas e 2 horas da manhã. Eu sei porque podia ouvir através da parede do quarto de hóspedes. Ele me mostrou as mensagens na manhã seguinte: Gerald, por favor. Posso explicar. Não faça isso com nossa família. Depois, então você está cometendo um erro. Depois, isso é tudo culpa da Bonnie. Ela te manipulou. E a última, às 1h47, você vai se arrepender disso. Paige me ligou às 23h30 daquela noite. Chorava. Aquele choro feio, cru, que tira toda e qualquer máscara. Por que você fez isso? Ela é minha mãe. Eu sei que ela é, eu disse. E sinto muito que você esteja sofrendo, mas ela roubou quase 2 milhões do meu pai, Paige. Ela falsificou a assinatura dele. E ainda planejava levar minha casa depois. Eu não tinha outra opção. A linha ficou em silêncio, depois muito suave, eu sei. Depois que desligamos, sentei na varanda no escuro. O oceano parecia mais alto à noite. Ou talvez eu finalmente estivesse quieta o suficiente para ouvi-lo. Não me senti vitoriosa. Senti um vazio. Aquele tipo de vazio que você sente quando alguém tira algo que cresceu dentro de você por anos. Dói, mas você fica mais leve. Gerald saiu e sentou-se na cadeira ao meu lado. Colocou a carta da minha mãe no braço entre nós. Fica com você, disse ele. Sempre foi sua. A mensagem final de Vitória, você vai se arrepender disso, não era uma ameaça vazia. Era um comunicado de imprensa. Às 9 horas do dia 15 de junho, o Low Country Daily Buzz, um tabloide local com cerca de 40 mil seguidores, publicou uma manchete que me fez engolir em seco: filantropa local acusa enteada de orquestrar humilhação pública em gala beneficente. O artigo se baseava quase inteiramente na entrevista de Vitória Lágrimas, voz trêmula, a performance completa. Ela me chamou de perturbada. Chamou a revelação no gala de uma emboscada vingativa de uma enteada ciumenta que nunca a aceitou. Disse que Gerald estava confuso e manipulado. A sessão de comentários se dividiu imediatamente. Um número preocupante de pessoas acreditou nela. Coitada, foi pega de surpresa. Nenhum assunto familiar deveria ser exposto assim. Bonnie Beckett deveria se envergonhar. Sentei no balcão da cozinha lendo aquelas palavras e senti uma dor familiar, o instinto de agradar as pessoas surgindo de algum lugar profundo, sussurrando que talvez eu tivesse ido longe demais.
Talvez eu devesse ter lidado com isso em particular. Talvez eu devesse pedir desculpas. Liguei para Marcos. Ele não me deixou terminar a frase. Não responda. Não poste. Não ligue para ninguém. O texto da dela vai ao ar hoje à noite. Os fatos farão o trabalho. 2 mensagens de ódio chegaram naquela tarde, enviadas por mulheres do Círculo Social de Vitória. Ambas haviam sido convidadas para jantar na minha própria mesa, na minha própria casa, bebendo meu vinho. Uma escreveu: "Você deveria se envergonhar. Vitória já deu mais para esta comunidade do que você jamais dará." A outra simplesmente disse: "O karma é real, Bonnie." Pensei nessa palavra, karma. Pensei em Vitória falsificando o nome do meu pai, drenando sua aposentadoria, escondendo a última carta da minha mãe em uma gaveta trancada por 17 anos e, ainda assim, conseguindo fazer metade da internet sentir pena dela. Perguntei-me: você já esteve em uma situação em que sabia que estava fazendo a coisa certa, mas o mundo fez você se sentir como a vilã? Se sim, me conte nos comentários. Porque naquela tarde, eu precisava que alguém me dissesse que eu não estava louca. Então, às 18 horas, meu telefone acendeu com uma notificação do Charleston Society Review, provas completas de fraude financeira de Victoria Hale Beckett. Fontes confirmam. Della cumpriu a palavra. O artigo de Della Fairchild tinha 3.200 palavras de jornalismo cirúrgico. Sem especulações, sem adjetivos, apenas evidências empilhadas como tijolos. Ela publicou a escritura falsificada junto com a análise forense de Patricia Sloan. Incluiu os extratos bancários com os números de roteamento censurados, mas com valores e nomes das contas intactos. Citou o juiz Holt oficialmente. As evidências apresentadas eram suficientes para justificar a revogação imediata do prêmio e encaminhamento às autoridades competentes. Ela ainda apresentou uma linha do tempo completa das atividades financeiras de Vitória, o registro da LLC em 2022, os saques do IR até 2024, o cartão de crédito aberto sem o conhecimento de Geraldi, e colocou a sentença de divórcio Briggs ao lado, como um espelho. O título por si só já dizia tudo: a filantropa que roubou dentro da dupla vida de Vitória Eilbecktent. Em 12 horas, o artigo atingiu 127.000 visualizações, 4.800 compartilhamentos e 1.200 comentários. O mais votado, de um leitor em Somerville, dizia: essa mulher tinha um padrão. Gerald Beckett teve sorte de sua filha salvá-lo. O Low Country Daily Buzz, o mesmo veículo que havia publicado a entrevista chorosa de Vitória naquela manhã, publicou uma retratação à meia-noite: pedimos desculpas pela cobertura unilateral anterior e incentivamos os leitores a revisarem as evidências completas publicadas pelo Charleston Society Review. A Low Country Bar Association divulgou uma declaração formal na manhã seguinte: o prêmio de filantropo do ano de 2025 foi permanentemente revogado. O status de parceria da Hale Beckett Foundation foi suspenso, aguardando uma auditoria financeira completa. Em 48 horas, 3 dos maiores patrocinadores corporativos da Fundação, um banco regional, uma concessionária de carros de luxo e um grupo de hospitalidade retiraram suas contribuições. Valor combinado: $420 mil. O publicitário de Vitória divulgou uma declaração de 2 frases em nome dela: a senhora Hale Beckett nega categoricamente todas as acusações e aguarda a oportunidade de limpar seu nome por meio do processo legal. Ninguém a citou. O ciclo de notícias já havia seguido adiante, mas não na direção que Vitória queria. Na segunda-feira, 16 de junho, meu pai entrou no Tribunal de Família do Condado de Charleston às 9h15, vestindo um terno azul marinho e com a expressão de alguém que acabará de acordar de um sono muito longo. Ele entrou com o pedido de divórcio, alegando fraude no casamento e dissipação de bens matrimoniais. A petição tinha 14 páginas, preparada por Marcos Trent nas 2 semanas anteriores, citando cada documento, cada conta e cada assinatura falsificada que havíamos descoberto. Na mesma tarde, Marcos foi ao departamento do xerife do condado de Charleston e apresentou uma queixa criminal formal. As acusações que ele recomendou eram precisas: falsificação em primeiro grau, de acordo com o Código da Carolina do Sul, seção 16, 13 e 10, exploração de adulto vulnerável, seção 43, 35 e 10, e fraude de identidade pelo cartão de crédito não autorizado. Cada uma era um crime grave, com pena de prisão medida em anos, não meses. O departamento do xerife iniciou a investigação imediatamente e deu instruções para que Vitória se apresentasse em até 72 horas.
Até quarta-feira, ela havia contratado Nathan Pratt, um renomado advogado criminalista de Charleston. A primeira ação de Pratt foi ligar para Marcus propondo um acordo, devolver o dinheiro, fechar as contas, retirar as acusações e todos saíam em silêncio. Marcus transmitiu a oferta. Eu não precisei de 30 segundos para responder. Sem acordo, disse. Meu pai tem direito à plena proteção da lei, não a um aperto de mãos em uma sala de reuniões. No final daquela semana, o Coastal Heritage Bank congelou tanto a conta poupança Vale quanto a Vale Trust, totalizando $595 mil, bloqueadas até a conclusão da investigação. Na quinta-feira, Paige me ligou pela segunda vez desde o gala. A voz dela estava mais calma, mais baixa. Podemos conversar? Perguntou. Não como inimigas. Nunca te vi como inimiga, Paige, respondi. Mas você precisa decidir de que lado está. Eu não posso fazer isso por você. Ficou em silêncio por um bom tempo, depois disse, eu sei. O número final chegou em 2 de julho. A auditoria emergencial da Low Country Bar Association na Hale Beckett Foundation revelou que Marcus desconfiava desde o início, a podridão ia muito além das contas pessoais. $85 mil em doações de caridade haviam sido reclassificados por meio de uma série de transferências internas e silenciosamente redirecionados para despesas pessoais de Vitória, faturas de eventos que na verdade eram jantares privados, custos administrativos iguais à mensalidade do spa dela, e uma taxa de consultoria de $10 mil paga a Hale Premier Properties LLC, a mesma shell company usada para roubar a casa do meu pai. O total revisado, $1,92 milhão. Naquele mesmo dia, o grande júri do condado de Charleston emitiu uma acusação formal, 4 crimes graves: falsificação em primeiro grau, exploração de adulto vulnerável, fraude de identidade e apropriação indevida de fundos de caridade. Vitória se apresentou no tribunal do condado, pagou fiança de $75 mil e foi liberada com uma tornozeleira GPS e uma ordem judicial proibindo qualquer contato com Gerald Beckett. A ordem de restrição foi concedida ainda naquela tarde. 60 metros de distância, sem exceções. Della Fairchild publicou uma matéria de acompanhamento. O Post and Courier, maior jornal diário da Carolina do Sul, repercutiu a história. O jornal da cidade de Charleston também. Estimativas conservadoras colocaram a audiência combinada em mais de 500 mil leitores. Nas redes sociais, a hashtag #AilBeckettrald ficou em tendência regional por 3 dias. O advogado de defesa de Vitória, Nathan Pratt, sugeriu a ideia de um processo contra mim, por difamação. A resposta de Marcus foi uma única frase em um e-mail: todas as declarações feitas no gala foram respaldadas por evidências verificadas independentemente e revisadas previamente por um juiz em exercício. Estamos abertos ao processo de descoberta. O processo contra mim nunca foi aberto. Na primeira semana de julho, depois que a acusação, a ordem de restrição e as manchetes dos jornais se estabilizaram em uma espécie de silêncio exausto, sentei-me com meu pai na varanda da casa de praia. A mesma varanda, as mesmas cadeiras, mas nada mais era igual. Pai, eu disse, eu te amo. Preciso que ouça isso primeiro, porque o que vou dizer a seguir pode não soar como amor, mas é. Ele assentiu. Estava realmente ouvindo, talvez pela primeira vez em anos. Não vou mais voltar a ser a versão de mim que fazia todo mundo se sentir confortável. Passei 15 anos sendo a quieta, a acomodada, a filha que nunca reclamava para não causar problemas. Isso acabou. Se quisermos ter um relacionamento de verdade, ele precisa ser construído com honestidade. Você me conta a verdade, eu te conto a verdade, e nenhum de nós deixa outra pessoa reescrever a história. Os olhos dele brilhavam, mas não desviava o olhar. Vou começar a ver alguém, disse ele. Um terapeuta. Preciso entender como deixei isso acontecer. Como deixei alguém se colocar entre mim e minha própria filha por 15 anos sem perceber. É só isso que peço. Naquela noite, escrevi um e-mail para Paige. Mantive curto e direto: não te odeio. Nunca odiei. Mas preciso que você entenda que o que sua mãe fez foi criminoso, não um mal-entendido, não uma briga de família. Se você quiser construir algo real entre nós, começa por reconhecer isso. Não estou pedindo que escolha lados. Estou pedindo que escolha a honestidade.
Também fiz uma ligação que vinha adiando há semanas, para a doutora Elaine March, uma assistente social clínica licenciada e especializada em traumas familiares. Minha primeira consulta ficou marcada para a terça-feira seguinte. Descobri que estabelecer limites não é um único momento dramático em um palco, é uma série de decisões silenciosas tomadas em salas comuns. E o limite mais difícil de impor é aquele que você define para si mesma. A carta chegou em meados de julho. Não era um e-mail, nem uma mensagem, mas 3 páginas manuscritas dentro de um envelope creme, sem remetente. Reconheci a caligrafia de Paige imediatamente. Ela ainda pontuava os i com pequenos círculos, do mesmo jeito que fazia quando tinha 14 anos e eu 21. E nós, brevemente antes de Vitória deixar claro que qualquer proximidade entre nós era inaceitável, tínhamos sido algo como amigas. Ela escreveu: Bonnie, estive chorando por 3 semanas, não porque minha mãe foi presa, mas porque finalmente percebi o que sabia há 15 anos e me recusava a dizer em voz alta. Eu a vi tratar você como se você não existisse. Eu a vi tomar seu quarto, seus feriados, seu lugar nas fotos de família. Eu a vi te chamar de sobra em um jantar. E eu ria junto porque era mais fácil do que te defender. Eu estava confortável, e o conforto me tornou cúmplice. Não estou escrevendo para pedir perdão. Eu não mereço isso. Estou escrevendo porque você merece ouvir alguém desta família dizer: eu vi. Foi errado. E eu não fiz nada. Comecei a fazer terapia. Quero ser alguém que diz a verdade, mesmo que isso me custe algo. Se você estiver disposta, gostaria de tentar te conhecer. Não como meias irmãs que se toleram, mas como 2 adultas que escolhem a honestidade em vez da conveniência. Li a carta 2 vezes. Na segunda leitura, chorei. Ela também havia incluído algo que eu não esperava, uma confissão. Vitória havia contado a Paige anos atrás que eu teria recebido uma grande herança da minha mãe e me recusado a compartilhar com a família. Por isso ela não vinha aos feriados. Vitória dizia que achava que era melhor que nós. É claro que tudo era completamente inventado. Minha mãe não deixou dinheiro, deixou uma carta e até isso tinha sido roubado. Respondi: agradeço sua coragem, Paige. Vamos começar devagar. Nos encontramos em uma cafeteria na King Street no final de julho. Conversamos por 3 horas. Não foi confortável, nem elegante, mas foi a conversa mais honesta que já tive com alguém que compartilhava meu sobrenome. Dezembro de 2025, 6 meses depois, estou sentada na varanda da casa em Sullivan's Island, o mesmo lugar onde toda essa história começou, com um copo de vinho e uma ligação às 23h47. O som das ondas é o mesmo. O cheiro do mar é o mesmo. Mas eu não sou a mesma mulher que se sentou aqui em março. Meu pai agora mora na casa de hóspedes, a 50 passos da casa principal. Ele finalizou o divórcio em outubro. O acordo devolveu cada dólar roubado para suas contas, ou pelo menos os que puderam ser recuperados. Ele vai ao terapeuta todas as quintas-feiras. Seu cardiologista diz que seus números estão melhores do que nos últimos 3 anos. Na última terça, ele preparou o jantar para nós 2 a primeira vez que cozinhou desde que minha mãe estava viva. Estava horrível. Eu comi cada garfada. Voltei ao trabalho, mas não para Meridian. Fundei a Beckett Advisory Group, uma consultoria estratégica solo em um pequeno escritório na East Bay Street. Meus 3 primeiros clientes incluíram o escritório de Douglas Hain, o homem que me ofereceu o cartão na gala. A receita no primeiro trimestre superou minhas projeções em 14%. O julgamento de Vitória está marcado para março de 2026. 4 acusações criminais graves. Se condenada, enfrenta de 5 a 15 anos de prisão. Não penso nisso tanto quanto antes. Paige visita a ilha uma vez por mês. Não somos próximas ainda. Mas somos honestas, e isso vale mais. O artigo de acompanhamento de Della Fairchild, Bonnie Beckett, a mulher que escolheu a verdade em vez do silêncio, foi republicado na coluna Voices de outono da Forbes Women. Demorei 2 semanas para ler. Quando finalmente li, estava ao lado da carta da minha mãe. A última linha que ela me escreveu dizia: você sempre é suficiente. Todas as manhãs, abro essa carta. Todas as manhãs, sento nesta varanda e observo o Atlântico se estender até o horizonte.
E todas as manhãs, sei algo que não sabia há um ano: estou aqui porque escolhi estar. Não porque alguém permitiu. Não porque ganhei o direito pelo silêncio. Porque sou suficiente. Sempre fui. Se você ficou até o fim desta história, obrigado. De verdade. Isso não foi sobre vingança. Foi sobre o momento em que você parou de se diminuir para que outro se sentisse maior. Se você está em um relacionamento na família, no trabalho ou em qualquer lugar onde tem se feito menor, espero que algo aqui tenha lembrado que seus limites não são egoísmo, são sobrevivência. Se inscreva se quiser mais histórias como esta, e confira a descrição. Tem outra história lá que eu acho que você vai se reconhecer. Nos vemos na próxima.